Quando, depois de deixar a reunião com os demais ministros da Suprema Corte, José Dias Toffoli disse em poucas palavras como foi a conversa com os colegas. Boa noite. Fala com a gente. Oi, ministro. Fala com a gente. É a melhor saída, ministro? O senhor vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Ele abraça a Carmen Lúcia, que está no celular, lá está no mundo dela, do celular, que nem a gente quando está na rua às vezes, e ele abraça a ministra Carmen Lúcia, tentando mostrar esse sentimento de união, porque a corte estava, Matheus Teixeira, divididíssima nos últimos dias, ainda mais com a discussão dos penduricalhos e do Código de Ética. Nós temos, Matheus, um Supremo Tribunal Federal que enfrenta uma crise interna sem precedentes. Ela foi motivada pelo caso do Banco Master, além de outras questões, e levou a divisões internas imensas. Conta pra gente como foram essas divisões durante o período pré-pandemia, quando nós tivemos também um rompimento dentro da Suprema Corte, e como se assemelha ao momento atual. Uribe, só para explicar rapidamente aquela imagem ali do ministro Dias Toffoli naquele tapete vermelho, porque eu que cobri muitos anos o STF, é normal a gente estar ali naquela posição, a gente vê alguns jornalistas tentando filmar, porque os gabinetes ficam no anexo 2 e o plenário fica na sede principal do STF. E pelo subsolo tem uma passagem que é justamente para não precisar sair do prédio principal e ir até o anexo por fora, dá para também ir por baixo e, portanto, os ministros passam por esse corredor que a gente está vendo ali, que dá até a garagem, que a garagem une todos os prédios do STF. Portanto, a gente é muito comum ficar ali, inclusive, ou no início da sessão a gente fica ali mais próximo da garagem para acompanhar o caminho dos ministros até o plenário, ou na saída para acompanhar o caminho dos ministros até o gabinete. E é justamente nesse momento ali que muitas vezes eles falam um pouco em off, geralmente não falam, mas às vezes param, dão alguma dica, dão alguma pista do que vai vir no julgamento. E a gente viu esse tapete vermelho ali, que quem conhece o Supremo é bem conhecido, e ficou, portanto, marcada aí nessa imagem muito simbólica dele saindo sozinho e da ministra Carmen Lúcia dando apoio, não exatamente dando apoio, mas ele ali faz um gesto de carinho, encosta na colega, e justamente como o Uribe falava, era ela que estava contra e é a favor do Código de Ética, o ministro contra, e eles se juntam ali nesse momento, nessa imagem muito simbólica, e que vamos dizer assim, depois dessa reunião tensa, depois de toda a tensão vivida nos últimos dias, nas últimas semanas, devido ao caso Master, ali um gesto de união que a gente não sabe se exatamente vai se concretizar, apesar da imagem, porque como o Uribe introduziu agora quando me chamou, a gente sempre viu no STF, principalmente ali no auge da Lava Jato, um racha interno muito grande, que chegou inclusive a descambar para o bate-boca entre o então ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, proferindo um contra o outro ali acusações, e isso simbolizou naquele momento a divisão uma fratura interna muito grande entre os ministros no auge da Lava Jato, porque uma parte defendia que as investigações iniciadas na 13ª Vara de Curitiba eram válidas, eram legais, e outra ala dizia que, na verdade, o Ministério Público Federal, em conluio com o juiz Sérgio Moro, estava agindo de maneira ilegal, e isso se desfez. Quando veio a pandemia, governo Bolsonaro, o então presidente Jair Bolsonaro fez algumas ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal, e para se proteger os ministros se uniram novamente, e justamente esse exemplo que eu citei, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, até eles mesmos se reaproximaram, hoje em dia trocam elogios públicos num símbolo de que o Supremo estava unido novamente para enfrentar Jair Bolsonaro, que na visão deles tinha ofensivas antidemocráticas contra as instituições, e também para tentar controlar a atuação do governo Bolsonaro em relação à Covid-19. A gente viu diversos julgamentos unânimes em medidas contra o governo e, portanto, essa união que a gente viveu aí nesse último período, agora, em um segundo grande escândalo de corrupção, assim como foi a Lava Jato, novamente um racha interno muito significativo e justamente opondo não só os ministros, mas também deixando bem claramente o presidente da Corte, Edson Fachin, de um lado, e um grupo representativo e forte e influente de ministros do outro. Segundo
o próprio Uribe acabou de dizer, teve ali gestos de solidariedade, diversos ministros afirmaram que o relatório da Polícia Federal não tinha validade jurídica, ou seja, a PF não poderia atuar dessa maneira, não poderia elaborar um relatório acerca de um ministro do Supremo sem ter comunicado previamente. Isso também causou uma união interna, porque os outros ministros também se veem no perigo de, eventualmente, a PF estar fazendo algum relatório sem a autorização da Justiça, tampouco a autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa questão uniu os ministros em solidariedade a Toffoli, mas o clima continua ruim e essa união que a gente viu na pandemia para superar o racha da Lava Jato, agora a gente vê uma reedição com personagens um pouco diferentes, uma vez que tiveram trocas no Supremo Tribunal Federal, mas o mesmo racha que a gente viu na Lava Jato, a gente vê agora no caso do Banco Master.